Vamos ler Mateus 6, 9 em diante, vamos ler toda a oração do Pai Nosso, e nós vamos falar sobre o 13º versículo. Nós vamos juntos então ler. Vamos lá? Vocês orem assim, voz alta. Vocês orem assim, como: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fala conosco, Senhor, por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar na presença de Deus. Vamos falar sobre a tentação e o mal. Jesus nos ensinou a orar dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Qual a relação que você encontra entre não cair em tentação e ser livre do mal? Veja bem, Jesus relacionou as duas coisas: tentação com mal. Mas qual a relação que você encontra entre não cair em tentação e ser livre do mal? Anote uma resposta. Anote uma resposta sua, e não existe uma única resposta, uma única certa, não. Enfim, né? Enfim, há várias razões, né? Mas anote no mínimo uma razão. Ou seja, no caso, no mínimo uma relação que você encontra entre não cair em tentação e ser livre do mal. Vamos pensar nisso um pouco. Gente, isso é muito rico, tá? Então a gente vai conversar sobre alguns aspectos, mas não é que o que está aqui esgota o assunto, de jeito nenhum. Dá para ir mais, né, Janine? Muito mais, sempre dá, certo? Então, o que a gente conversa aqui é sobre alguns aspectos, mas a palavra de Deus, ela tem muita profundidade. Essa questão da tentação, talvez se alguém pegar o dicionário grego, lá da língua original, e vai lá, e vai achar que esse termo também pode ser traduzido por provação. Mas, daí, o que é? Será que é a mesma coisa? De que maneira que você faz uma tradução? Você vê o significado da palavra na sua língua original, mas não é só assim. O que define é o contexto. É o contexto que vai dar o significado de uma palavra. Não só as opções do que ela significa. Quando, no caso, um tradutor da Bíblia, ele vai olhar o texto, ele vai olhar a palavra, e muitas vezes essa palavra tem vários significados. Não tem só um, tem 2, 5, 10. Mas o que vai definir a melhor palavra? O contexto. O contexto é que define qual é a melhor tradução. E às vezes não existe só uma melhor, tem 2 ou 3 que são muito boas e que se encaixam no contexto. No entanto, esse tradutor vai ter que optar por uma dessas palavras. Essa é a razão que às vezes numa versão bíblica você tem uma palavra, ou outra versão outra, mas elas se assemelham, né? Então, nesse contexto, dentro desse contexto, o que tem de melhor aqui é a tentação. E nós podemos afirmar isso justamente por causa do contexto, porque diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mas, essa
conjunção liga o que está sendo dito ao que foi dito anteriormente. Há uma ligação aqui. É uma palavra que liga as duas coisas. Então, a tentação é algo que nasce no mal. Quando a Bíblia fala aí, lá nesse texto, lá em algum texto, o tradutor coloca como provação, é porque o contexto não está falando especificamente de tentação, mas de provação. E muitas vezes a provação, ela se origina em Deus, a provação. A tentação é no mal. Então, há essa diferenciação. Essa frase, não nos deixes cair em tentação, uma outra maneira muito boa que ela poderia também ser traduzida é: não permitas que pequemos quando formos tentados. E é muito boa também essa tradução. Mas há uma versão que traduz da seguinte forma, e diz: não nos induzas à tentação. E daí aqui tem um problema nessa tradução. Pois a Bíblia diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Então, Deus não é alguém que nos induz à tentação, não. E sim, é aquele que pode nos ajudar a vencer a tentação. E, mesmo que haja tentação, não é de Deus a tentação. No entanto, Deus também tem o controle disso. E a Bíblia diz que Ele nunca vai deixar sermos tentados além do que podemos suportar. Então, são só alguns detalhes muito importantes, né? E essa versão que diz não nos induzas à tentação, não é nenhuma das nossas que nós usamos e que nós indicamos, certo? É uma outra, mas eu achei importante mencionar esse fato específico, né? E quando a gente fala de não cair em tentação, o não cair em tentação significa ficar livre de muitas dificuldades. Quando a gente ora, não nos deixes cair em tentação, o desdobramento disso também tem a ver com dificuldades. Não cair em tentação significa ficar livre de dificuldades. E significa também o ter uma vida mais estável. E até ficar livre de tragédias. E eu não estou exagerando quando falo de tragédias. Não estou exagerando. Pois, quando se cai em tentação, ou não se cai, quando não se cai em tentação, não se dá lugar àquele que veio para matar, roubar e destruir. Isso entra dentro da resposta que a Regina nos deu ali. Gente, toda a desestabilização da humanidade começou a partir do momento que o ser humano caiu no quê, hein? Em tentação. Foi lá que desestabilizou tudo. Cair em tentação é um problema muito sério. Jesus, que foi chamado também em 1 Coríntios 15, 45, de o segundo Adão, ele também foi tentado.
Mas Hebreus 4,15 diz que ele não pecou. Assim, Jesus não permitiu que o maligno tivesse autoridade alguma sobre ele. E por conta disso, Jesus nunca perdeu a estabilidade. Jesus, inclusive, disse que o diabo não tinha nada nele, nada, nada. Isso indica que na vida de Jesus, o diabo nunca teve nenhum lugar, nenhuma brecha. Jesus disse, ele não tem nada em mim, nada em mim. Quando se cai em tentação, o diabo vai ter alguma coisa naquela pessoa. Então, isso são coisas muito sérias. Nós dissemos que quando nós não caímos em tentação, nós evitamos muitas tragédias. Mas quando se cai, muitas tragédias acontecem. A primeira tragédia lá aconteceu com Adão e Eva. Há muitos casamentos, e não só casamentos, lares, destruídos porque alguém caiu em uma tentação sexual. E então, isso aconteceu e de repente era um lar que não tinha estrutura, não tinha um acompanhamento, não se conhecia o Evangelho e não houve lugar para o perdão, para uma restauração. Isso acabou então por destruir o casamento. Quando um casamento é destruído, não só duas pessoas são danificadas, mas também outras à sua volta e, sobretudo, se há filhos nesse casamento. Então, quando se cai em tentação, ocorre que casamentos são destruídos. Será que a tentação é só sexual? Sim, tem muito peso na tentação sexual. Nós vivemos em um mundo erotizado, onde muitos que encabeçam instituições de ensino lutam por uma erotização infantil. Isso é muito sério, isso ocorreu muito nesse país, tem ocorrido, tem muita gente que defende a erotização das crianças, e dos adultos está liberado. Então, há uma forte tentação sexual, sim, de várias maneiras, e todos nós precisamos estar alertas quanto a isso. Isso não é os outros, isso é também todos nós. Precisamos estar alertas em relação a isso. Mas é só sexual a tentação? Não. Tem muitos que estão financeiramente arruinados por cederem à tentação do dinheiro fácil. Acha uma fonte de dinheiro fácil, mesmo que ela não seja correta, honesta, mas está fácil, vamos lá. Tenho meus problemas. E cai nessa tentação. Isso causa desgraça financeira. Outros caem na tentação do consumismo. A fonte do seu ganho é correta, mas o destino do seu ganho é ruim. O consumismo o consome e causa desgraças. Não só na vida financeira, mas isso vai afetar a vida emocional, a vida conjugal, a vida familiar, em tantas outras coisas. Então, isso é tentação, gente. E tentação causa o mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentação está ligada com o mal. E consumismo é tentação. Nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus coloca na nossa mão. Eu sei que há situações financeiras difíceis, contudo, a despeito
da dificuldade, nós temos que ser bons mordomos mesmo no tempo da dificuldade e pedir sabedoria a Deus. Outros estão no alcoolismo hoje porque não resistiram ao primeiro gole, depois ao segundo e a todos os outros que vieram depois. E álcool é um sério problema nesta nação. Um sério problema. E nós já falamos aqui que a orientação pastoral da primeira igreja, a nossa orientação, nós sabemos que há outros que vão lá dizer alguma outra coisa, mas orientação da primeira igreja que nos abstenhamos da bebida alcoólica. Por todas as razões. Porque nós não precisamos de álcool, tem outras opções de bebida. O álcool não é uma necessidade. Porque isso é um mau testemunho. E há uma convenção social no Brasil que o cristão não bebe. E quando alguém vê um cristão beber, se escandaliza. E Paulo diz que se eu comer carne vai escandalizar meu irmão, nem carne eu como. Por causa do meu irmão, por causa do outro que está me vendo. Então, a orientação da primeira igreja, a sua membresia, sobretudo a sua liderança, é distância da bebida alcoólica. Nós não precisamos dela. Não poucos são destruídos por causa de uma língua que não resistiu à tentação de fazer um comentário inapropriado. Uma boca que se abriu no momento que deveria ser fechada. O livro de Tiago dá sérios alertas para o perigo da língua, dizendo que tem veneno mortal ali. O que Tiago está dizendo? Que a língua mata. Que nós lemos no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso entra a questão de amaldiçoar, e a gente fala aqui, várias vezes falamos, vamos falar sempre, mas essa morte da língua, às vezes, não é só por alguma coisa que é muito vista, muito forte, mas às vezes a morte entra por um pequeno comentário ácido. Uma pequena acidez num comentário, até uma certa brincadeirinha, mas que a intenção é jogar veneno. Isso é tentação. Quando a gente cai em tentação, sempre vai ter coisa ruim vindo. Tentação, quando se cai na tentação, desgraças são causadas. Então, a tentação é a coisa, tem a ver com os pecados sexuais, sim. Mas sabe, não é só isso não. Tem os pecados financeiros, tem os pecados da boca. E é por isso que o salmista Davi disse, e eu gosto da NVI, né? Lá na NVI está essa oração do salmista: Deus, que o Senhor coloque uma guarda na minha boca. Não é só um guarda, no meio está um guarda na minha boca, né? Mas é possível também a partir do texto original, ok? Não é que uma está errada, a outra está certa. Mas eu diria
que essa está melhor. Deus, coloca uma guarda na minha boca, não é toda uma guarda na minha boca. De tão sério que essa é a questão da nossa língua. Com a nossa língua nós podemos nos autodestruir. Com a nossa língua nós destruímos, é possível destruir um casamento, uma alma, emoções. A nossa língua tem a capacidade de matar pessoas emocionalmente, e às vezes de dentro de casa, porque a gente não se aguenta. E tem aqueles, porque não leva desaforo para casa. Esses destroem a casa deles. Não leva para casa? A consequência do falou com quem não devia, e depois ele vai para casa, ele vai levar para casa uma carga ruim, sim, e toda a dificuldade que ele causou, por não querer levar o desaforo para casa, vai afetar a casa dele. Então, tentação tem a ver com a nossa língua. Nós temos que cuidar com os nossos comentários. Em casa, no trabalho, na família, na igreja. Se a gente tiver que tratar de algum assunto, se acha que tem algum problema, se tem alguma coisa que não gostou, vai conversar com quem de direito, com o líder dessa área. Não adianta eu conversar com o Alcir se eu tiver achando que tem algo errado com o Carlos. Eu vou conversar com o Carlos. Por que eu vou chegar? Olha, Alcir, o Carlos está fazendo algumas coisas. O Carlos... E às vezes o Alcir não é líder do Carlos, não tem nada a ver com o Carlos. Não tem autoridade sobre o Carlos. Por que eu vou contar para o Alcir alguma coisa que o Alcir não resolve, não vai ajudar a resolver uma questão com o Carlos? Se eu vou contar para o Alcir algo que está na vida do Carlos, não é porque eu quero resolver o problema, não, eu estou querendo gerar mais problemas, eu estou aumentando o problema, eu estou espalhando e amplificando o problema. Eu tenho que me dirigir às pessoas envolvidas e pessoas que têm autoridade para resolver aquela determinada situação. Se eu não fizer isso, eu estou caindo em tentação. Eu caio em tentação. E quando a gente cai em tentação, as coisas sempre se complicam. Quanta tentação a gente já caiu com a nossa boca? É preciso estar alerta em relação a isso. Portanto, tentação é um assunto muito sério. Tão sério é que Jesus ensinou a gente a orar a respeito disso. A tentação é um assunto que tem que fazer parte da nossa oração. Nós sabemos que a oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Um esboço de como orar. Tentação tem que estar dentro da nossa oração. Essa linha de oração está dentro dos nossos momentos de oração? Quando a gente ora, a gente louva, confessa o pecado, tal, vai pedir, vai interceder, mas será que a gente tem orado? Jesus, me ajuda a não cair em tentação, me ajuda a não pecar, me ajuda a não dizer o que eu não devo, me ajuda, enfim, será que a gente tem investido nesse tipo de oração? Quando alguém ora, se presume que o faça porque reconhece a palavra da Aracuna. Nós oramos porque reconhecemos a nossa limitação. Quando alguém ora, porque reconhece a sua limitação e confia que o Senhor é capaz
de ajudá-lo em suas fraquezas. O Senhor é capaz de ajudá-lo em suas fraquezas. Eu oro porque reconheço minha limitação, porque confio em Deus, e o Senhor é capaz de nos ajudar. Jesus, ao nos ensinar a orar, está ressaltando essa verdade. Gente, ninguém vence tentações, sobretudo as mais fortes e intensas, unicamente e apenas com os seus recursos próprios. Pois a tendência nossa é para o mal. Busquemos ao Senhor Jesus e o poder do Espírito para sermos vitoriosos sobre a tentação. Agora, deixa eu abrir um rápido parênteses aqui. Gente, a tentação não é pecado, ok? É preciso que a gente entenda isso. A tentação não é pecado. O pecado é cair na tentação. Ninguém está imune à tentação. Jesus foi tentado. Nós somos tentados sempre. Às vezes a gente que acha que está sofrendo uma tentação, olha, eu estou sendo tentado nisso, que coisa feia. Eu acho que Deus já está lá na esquina. Nessas horas, essa tentação, olha o que está passando na minha cabeça, olha o que eu fiquei à vontade de dizer. Olha essa vontade que me deu de dar um soco na cara do sujeito lá. Nossa, se veio em mim essa vontade, Deus já está longe de mim. Não. E daí, às vezes a gente acha que eu vou ter que lidar sozinho e vencer sozinho isso, porque daí eu vou mostrar a Deus que eu venci, eu vou ter moral para voltar com Ele, porque daí Ele volta mais pertinho de mim. Não, isso é engano. Deus não se afasta de nós, não somos separados de Deus quando estamos passando uma tentação. Deus está conosco, Ele está ali muito presente, e Ele está na expectativa que a gente venha a Ele e peça ajuda. Deus não se distancia de nós quando caímos, quando somos tentados. A separação acontece quando se cai na tentação, vem o pecado, e a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. E daí tem todo o processo de arrependimento, de confissão, pedido de perdão, para que volte a ter essa conexão novamente. Mas veja bem, a tentação, não deixa o diabo te enganar. E às vezes o diabo fica dizendo, olha, você viu o que você está pensando? Você acha que Deus está com você? Olha o que você quis fazer, olha o que você quis dizer. Não vamos deixar o diabo nos enganar. Então, existe a tentação, e ela não é pecado, o pecado é cair na tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E tem muita gente que não gosta de falar no mal. Há pessoas que procuram negar o mal, minimizar o mal, a existência dele. Há muitos que dizem, por que eu vou falar no mal se existe o bem? Mas Jesus falou no mal. Jesus nunca teve esse tipo de postura de não falar no mal. Ele até mencionou o mal na oração. Jesus nunca disse, façam de conta que o mal não existe. Ou ignorem o mal. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Jesus denunciou o mal, nos ensinou a tratar com ele de maneira apropriada. Querer negar, ignorar e até mesmo não confrontar o mal é decretar a derrota pessoal. Quem ignora e não luta terá como consequência a derrota. Tem muito cristão fugindo
do embate com o mal. Jesus teve embate com o mal. Ele nos ensinou a fazê-lo. Nós não podemos nos intimidar com o mal. Jesus nos ensinou a orar para que fôssemos livres do mal. E o mal, lá no grego, nesse texto, ele se refere a uma condição má, e essa é a palavra da lacuna, má, como também ao maligno. Maligno. Tá, então, aqui também caberia, livra-nos do maligno, livra-nos do mal, mas o mal entra junto e vai englobar tanto as coisas más como o maligno. Mas também aqui é o mal personificado. Então, Jesus não está se referindo a um mal qualquer, mas há uma indicação forte de Satanás. Livra-nos do mal, do maligno, de Satanás, do diabo. Então, nós podemos afirmar que Jesus nos ensina a orar para sermos livres de Satanás e dos males que ele proporciona. E quando a gente fala em ser livre do mal, não há nenhum outro que possa nos livrar do mal a não ser Deus. Por isso que Jesus está dizendo aqui, está nos ensinando a orar, livra-nos do mal. O maligno é um ser, o quê? Espiritual. E nós estamos em um corpo físico. E o que nós comumente enxergamos é o mundo físico. E fisicamente não temos defesa em nós mesmos. Eu não estou dizendo que Deus não revele, que Deus não nos leve a uma visão espiritual das coisas, não estou negando isso, mas eu estou falando de uma condição normal. Somos seres físicos. Mas nós possuímos as armas espirituais que Deus nos dá. Mas, na prática, só Deus vê o mal que acontece no mundo espiritual e ao nosso redor. Portanto, é Ele que vai impedir Satanás de nos destruir. E o máximo que podemos fazer é ficar com Ele na presença dEle. E assim sermos livres do mal. É o que Salmo 91 diz, o habitar no esconderijo do Altíssimo, estar à sombra do Onipotente. Aquele que está à sombra dele, junto a ele, ele o guarda. Mas quem guarda é ele. Eu tenho que estar com ele e pedir a ele que me guarde do mal. Orar para que ele nos revista. Nos revestimos das armas espirituais. Efésios 6 é muito lindo. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçados do evangelho, escudo da fé, espada do Espírito. Somos revestidos. Mas sabe, nós não enxergamos o mal. Mas o mal nos enxerga. E se o mal nos vê em Deus, com a armadura de Deus, Deus então nos livra do mal, e Jesus está nos ensinando a orar para que sejamos livres do maligno. Quanta coisa que o diabo vive tentando fazer para cima da gente. Mas Deus diz, aqui não, esse é meu. Esse é meu. Sejamos então cientes de que tudo aquilo que Jesus nos revela, ou seja, de tudo aquilo que Jesus nos revela, e oremos a respeito de todas essas coisas que Ele nos ensinou a orar.
A oração, gente, é uma ação espiritual. Portanto, ela considera o mundo espiritual divino, como também o maligno. Na oração do Pai Nosso, Jesus colocou batalha espiritual. Sabe o que é isso? É a batalha espiritual. Todo cristão está envolvido em batalha espiritual e precisa orar dentro disso. A única maneira de vencer lutas espirituais é lutando fisicamente? Não, espiritualmente. Mesmo que nós não vejamos o que está acontecendo no mundo do espírito, mas nós oramos e nós confiamos e nós pedimos: Deus, livra-nos do mal. E então nós oramos repreendendo o mal, tomando a autoridade do nome de Jesus. Mas quem nos guarda em tudo isso é Deus. E agora, a pergunta lá do início: por que Jesus conectou o não cair em tentação com o ser livre do mal ou do maligno? A resposta a essa questão é que o diabo teve legalidade para entrar na humanidade quando o homem caiu em tentação. De igual maneira, Satanás continua entrando. Ele só entra na vida das pessoas ou nas áreas da vida quando elas caem em tentação. Diante disso, nós podemos fazer a seguinte afirmação: quanto menos caímos em tentação, mais somos livres do mal. Tentação é assunto sério. O mal é assunto sério. Jesus nos ensina a orar e não ignorar essas coisas. Vamos orar para sermos livres do mal, para não cairmos em tentação. Fica em pé. Orar para não cair em tentação é orar por santidade, é orar por vida santa. Orar para sermos livres do mal é orar em batalha espiritual. E nós devemos de fazer toda a batalha, mas nessa consciência. Não é que eu só vou pegar o que Deus me deu e vou batalhar sozinho. Não, eu pego o que Deus me deu, eu uso, mas eu preciso dele comigo. Eu preciso que ele me guarde. E nisso vale muito. Salmo 91. Salmo 91 não é amuleto de sorte, gente. Não é amuleto de crente para levar não sei aonde. Não. O diabo não tem medo do Salmo 91 num quadro ou numa Bíblia aberta na mesa. Se quiser ter o quadro, se quiser deixar a Bíblia aberta, nada errado. Mas não é isso que afasta o diabo. Sabe o que vai nos guardar? Não é o quadro do Salmo 91, o chaveiro do Salmo 91, o Salmo 91 aberto. O que vai nos guardar é o Deus do Salmo 91. É se a gente estiver e viver o que o Salmo 91 diz, estar à sombra e no esconderijo do Altíssimo. Daí nós seremos guardados e protegidos.